Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da santa palavra de Deus e assim nós entendermos como agradar ao Senhor. Eu acho e acredito que esse seja o nosso único objetivo, de poder adorar a Ele em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Você pode adorar em espírito, mas se faltar a verdade, que é a sua palavra, a adoração estará incompleta. Você pode adorar em verdade, palavra, mas sem o espírito, a adoração também estaria incompleta. Por isso, quando Ele nos pediu, Ele disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Há uma conjunção, duas partes, para que assim possa ser feito, possa ser recebido a nossa adoração. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet, espalhado por todo o país. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também damos boas-vindas ao nosso irmão que está nos visitando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Irmão, bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos colocar de pé. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 14 ao 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, nos diz da seguinte maneira: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido, estamos aqui juntos na Tua presença para tão somente ouvirmos a Sua voz. Obrigado, ó Pai, pelo dia de vitória que Tu nos concedeste, pelo dia de descanso, pelo dia de meditação, na qual desde pela manhã Tu nos falaste de uma forma especial na escola dominical. E assim, ó Pai, podemos meditar durante o dia naquilo que ouvimos pela manhã. E aqui, novamente, no entardecer, sendo o primeiro dia da semana, estamos aqui, ó Pai, para Te agradecer. Devolver a Ti aquilo que Tu tens dado a cada um de nós, de antemão com gratidão em nossos corações, por esta semana de vitória que Tu nos há de conceder, ó Pai. Pois cremos e temos a fé que teremos uma semana na Tua presença, uma semana sendo guardados, protegidos, livrados de todo mal e de todo perigo, uma semana de vitória em nossos trabalhos, ó Pai, e também uma semana na Tua presença. Cada minuto que vencemos na Tua presença é um minuto a menos, ó Pai, aqui neste plano terreno, um plano, ó Deus bendito, de doença, um plano de tristeza, mas um dia, ó Pai, isso tudo será somente uma lembrança, porque estaremos naquele grande e glorioso reino de paz, onde só terá alegria, prazer, ó Deus bendito, constantemente na Tua presença, onde poderemos assentar debaixo de uma árvore e conversar por milhões de anos sobre a Tua grandiosíssima graça, na qual tem sido derramado sobre cada um de nós. Nos transformaste, ó Pai, de pessoas indignas, ó, dignas do inferno, em pessoas, ó Deus bendito, dignas agora de um céu, de paz, de um reino, de uma vida eterna, de trono de reis e sacerdotes. Ó Deus bendito, isto, ó Pai, é o que Tu tens prometido para cada um de nós, por uma vida de abdicação a Teu evangelho, por às vezes
Ó Deus bendito, nos abster daquilo que o mundo pensa ser uma diversão, onde o mundo pensa ser algo prazeroso, mas é algo, ó Pai, passageiro, porque prazeroso será estar lá nas bodas do Cordeiro, prazeroso estar durante toda a eternidade, estar como reis e sacerdotes, reinando, ó Pai, no teu grande palácio. Ó Deus bendito, isto é prazeroso, nada comparado aos 70 anos, 80 anos de vida aqui nesta terra, com aquilo que tu tens separado para cada um de nós. Ó Deus, que tu possa nesta noite falar a nossas almas, aos nossos corações, abençoando o nosso irmão que está nos visitando aqui, ó Pai, que tu possa falar ao seu coração, como esperamos que tu fales a cada um de nós. Pedimos também sobre os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, derrame sobre os seus corações a necessidade de cada um, ó Pai. Eu te peço, ó Deus bendito, neste momento, encarecidamente em favor do nosso irmão Francisco, ali de São Paulo, meu cunhado, na qual foi acometido por um AVC, ó Pai, e ainda está sobre cuidados médicos. Eu apresento ele diante da tua presença, juntamente com toda esta igreja aqui, ó Pai, pois sabemos que a tua missão tem dito para nós orarmos uns pelos outros, cobrir uns aos outros de oração, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que tu farás uma obra na vida dele, que tu possas retirar ele daquela situação na qual se encontra ali naquela UTI. Que tu possa, ó Pai, dar força para ele e também dar força à família, pois é um momento difícil na qual um pai de família, quando ele é acometido por uma situação dessa, sofre toda a família, ó Pai. Mas, ó Deus bendito, nós te agradecemos, pois sabemos que tudo isto é passageiro. Há algo eterno esperando por nós, ó Deus. Por isso apresentamos a cada um deles na tua presença, como também o meu vizinho Jovino. Ó Deus bendito, não sai da minha mente aquele momento em que fui visitar ele, e ele quase não se mexia com ninguém, não falava com ninguém, mas quando ele me viu, ele levantou os braços pedindo um abraço, ó Pai. E ali eu senti tu próprio abraçando ele, ó Deus bendito, aquele sentimento de amor, na qual o teu profeta tem dito que nós devemos ter em cada um de nós, aquele sentimento profundo, ó Deus bendito, flui de dentro de cada um de nós, em favor das pessoas, ó Deus, e isto é a tua própria manifestação em cada um de nós, ó Pai, tu possas dar a ele a força, a vitória ali, daquela família também que tem estado sofrendo, ó Deus bendito, pois o pai da família é o esteio de uma casa, ajuda-os, ó Pai, em cada um, não só eles, mas aqueles que nós não conhecemos, mas estão em leitos de enfermidade, ó Deus bendito, que tu possas restaurar, e que o teu Espírito Santo possa visitar a cada coração, e mostrar, ó Pai, principalmente, ó Deus bendito, o motivo da nossa existência aqui na terra, de poder fazer o contato com a vida eterna, e a vida eterna é essa, que conheça a Ti como único e suficiente Deus verdadeiro, Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar, louvemos ao Senhor com cântico. Nós estamos estudando o tema tempo da colheita. Cristo nos falou sobre este tempo. Haveria um tempo de semeadura e um tempo de colheita. Este é o tempo da colheita, onde os anjos ceifeiros de Deus estão fazendo esta colheita. Aleluia. Glória a Deus. É o Roi, o Deus que tudo vê. Quando eu oro a Deus, posso ouvir sua voz falando comigo, dizendo: não temas, filho meu. Sua presença me leva a sentir sua paz. Sigo orando, pois a eternidade é meu lugar. Vou mergulhar
teu olhar, ó Pai. Aleluia, Deus bendito. Tem visto cada pesar, cada sofrimento dos teus filhos. Este é o nosso consolo, Pai. Tu me vês quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor dos céus, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer, porque Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis um mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Tu me vês quando estou ao pé de zimbro, procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a Ti, ó Senhor do céu, pois a Tua palavra é o que me satisfaz. Sigo orando, eu vou orando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Aleluia! Glória a Deus! Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Eis o mistério, era Deus em Cristo, hoje em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Sempre para nós é uma honra, né? Cantar, adorar a Ele, saber que Ele tem recebido a nossa adoração, pois o adoramos em espírito e em verdade. Quando cantamos, sabemos o que estamos cantando. Quando oferecemos uma adoração, sabemos que Ele está recebendo. E isto é gratificante para nós. Saber que Ele tem atentado para a nossa oferta, atentado para o nosso culto, porque é um culto com revelação. Sabendo em quem, como adoramos a Deus. Porque há tantos lugares que dizem, estamos adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, e nós encontramos lá, o próprio São Mateus, o Jesus dizendo assim, muitos me virão naquele dia e falarão, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, e ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. São Mateus 7. Deus fala sobre isso. Então, o que fez Deus atentar para a oferta de
Abel e não atentar para a oferta de Caim, havia uma revelação. Não era beleza, não havia beleza, não era multidão, não era todos dizendo a mesma coisa, mas havia uma revelação ali, naquela adoração. E isso deve haver uma revelação de quem é Deus hoje, no nosso tempo. Hoje pela manhã, que escola nós tivemos, né? Que escola dominical, sempre onde nós temos a oportunidade de falar abertamente as coisas. Porque às vezes nós não falamos no culto, né? Mas na escola dominical nós nos sentimos à vontade. E assim podemos conversar e falar de coração a coração. Porque é diferente uma escola. Aprendemos uns com os outros numa escola, né? Então um traz uma referência daqui, outro traz uma referência dali. E assim nós vamos conversando e Deus vai fazendo a obra. Que é isto. A obra de Deus é essa, né? Que nós conheçamos o programa de Deus desse dia que nós estamos vivendo. Quando nós paramos para analisar as eras, o que aconteceu durante cada era, como Deus trabalhou com cada mensageiro, e nesse tempo não poderia ser diferente. E nós sempre entendemos que o diabo, a força de Satanás hoje, não é impedir você ir para a igreja. Por quê? Muitos estavam dentro da igreja curando, muitos estavam dentro da igreja falando em línguas, muitos estavam dentro da igreja profetizando, e Jesus disse que ele era praticante de iniquidade. E Jesus disse ainda mais, ele diz, em verdade vos digo que nem vos conheço. Quer dizer, ele estava fazendo o que dentro da igreja? Em verdade vos digo que não vos conheço. Então o ápice hoje é você entender o que é, qual é a maneira certa de você agradar a Deus. Qual é a forma de você adorar a Deus? O que Deus recebe hoje? Como Deus recebe hoje? Qual é o tempo no relógio de Deus? Qual é o tempo? Nós podemos tomar ali a mensagem de Noé, quando ele disse assim, olha, vai vir uma chuva. Não sabemos quanto é, mas vai vir uma chuva. Deus mandou construir uma arca. E as pessoas vão olhar e dizer assim, Noé, mas não vai vir arca não, não vai vir chuva não, porque nossos satélites estão lá em cima e não tem chuva lá. Nunca choveu. E até antes do dilúvio não havia chovido, a Bíblia diz que antes do dilúvio não havia chuva. Por isso que algo que Noé estava falando era algo inconcebível à mente humana. Eles não podiam crer, porque nunca tinha caído chuva. A Bíblia diz que durante a madrugada subia um orvalho, brotava um orvalho da terra, como podemos dizer um sereno, né? E assim regava a plantação, mas não chovia. Tempo atrás passou uma propaganda aí na internet de Adão e Eva, né? A dramaturgia que eles fazem, aqueles filmes de Adão e Eva lá, e Eva andando debaixo de chuva, olhando para cima, diz, olha, mentira. O povo acredita naquilo. Vai contra a Bíblia. Por que não vai estudar a Bíblia para fazer uma coisa mais próximo da verdade, né? Porque quando Adão e Eva esteve aqui, não havia chuva. Então como que estava lá Adão e Eva, a chuva descendo? Pura mentira. Então, irmãos, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, então precisamos olhar e entender o tempo que nós estamos vivendo. O que Deus requer de nós hoje? Se você chegar e falar para você, olha, precisamos preparar uma arca porque vai chover. Agora nós estamos na época de seca aqui, né? Mas esse dia deu uma chuva. Eu estava em Porto Velho aqui, disse que a chuva arrancou, ali para o lado de Alto Paraíso, arrancou telhado de casa. Eu nunca ouvi, eu tenho 30 e poucos anos de Rondônia, nunca ouvi falar sobre isso. De vendaval a ponto de arrancar. E chegou um vídeo para mim de uma casa aqui, na nossa região aqui, que arrancou o telhado com tudo. Ficou nada. O que é isso? Isso não são sinais do tempo do fim? Isso não está dito, pré-dito que aconteceria essas coisas? Que nós nunca vimos isto e quando vem, nos espantamos? Barracões, arrancou telhado de barracão com tudo? Então você veja só, que nós olhava lá para os Estados Unidos, lá que só isso acontecia lá, hoje está chegando para nós aqui. No Rio Grande do Sul, arrancou lá, acabou com tempestade fortíssima lá. Carregava carros, deu ventos e tudo isso. Isso é novidade para nós? Não é novidade para nós. Está predito que tinha que acontecer isso. A natureza está se revoltando contra o ser humano, por quê? Porque o ser humano cada vez que passa está destruindo mais. E a natureza, nós sabemos que a primeira Bíblia primeiro é os astros, depois vem a natureza é uma Bíblia. Olha os sinais, Jesus comparando os sinais, mostrando a natureza, olhando para você ver o tempo que você está no plano divino. Quando ele disse lá,
em Lucas, quando pois virdes a figueira reverdecer, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Então, quando nós vamos olhar para a Bíblia, o que a figueira representa? Representa Israel. E quando nós vimos Israel reverdecer, desde Jesus Cristo aqui na terra, foi em 1947, o povo começou a retornar a Israel. 1947, em 1948, foi declarada uma nação soberana novamente, Israel. E a figueira representa Israel, biblicamente falando. E ele diz, quando pois virdes a figueira reverdecer, levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a figueira é Israel, Israel na sua terra. Opa, então calma aí, está por acontecer. E as pessoas estão, olha, vai acontecer, olha, vai acontecer, olha, vai acontecer. E a Bíblia diz que muitos depois vão dizer, mas estava por acontecer. E aconteceu e você não percebeu. O próprio Senhor Jesus, em São Mateus 24, fala que a vinda dele seria como um ladrão, não dizendo que ele era um ladrão, mas ele disse, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele, o que ele fazia? Ele ia dormir? Ia roncar? Ele não ia. Ele ia deixar o povo dormindo e ia ficar vigiando. Espera aí, quero ver se o ladrão vai chegar aqui. Quando o ladrão aparecesse na porta, ele batia, ô, tem gente aqui, estou acordado, você não vai entrar aqui não. Mas não. Mas quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz que as pessoas estariam dormindo, adormecidas no quê? Dormindo no sono normal? Não vai falar nesse sono do corpo. Estaria dormindo espiritualmente falando. Eles não estariam atentos para as escrituras, não estariam atentos para o cumprimento das escrituras do tempo em que nós estamos vivendo. Porque falar do que Noé passou é bom, falar do que Abraão passou é bom, e nós temos vindicações do que aconteceram ali, para que nós possamos entender o que está acontecendo hoje. Então, quando olhamos para São Mateus, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Quando foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria a vinda do Filho do Homem. Então você vai esperar o quê? Uma mudança através de governo, que haja um governo cristão, que haja conduta moral no mundo? Irmãos, você está esperando uma coisa impossível. Porque a própria escritura que estamos lendo da mensagem, o tempo da colheita, estamos já hoje a quinta parte, São Mateus 4, ele diz o quê? Que o diabo, quando pegou Jesus no momento de prova, de tentação, Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e aí no final do seu jejum ali, de 40 dias e 40 noites, quem vem? Aparece Satanás para tentar. Quando ele achou que não tinha mais o que fazer, Satanás apareceu. Diz, agora eu vou vencer. Aí vem o quê? Aparece Satanás. E o que Satanás vem e fala o quê? Nós lemos aqui, né? Podemos ler, né? Para depois nós continuarmos o nosso raciocínio. Veja aqui, São Mateus capítulo 4, vamos nos colocar de pé mais uma vez, em reverência à palavra do Senhor. Ele diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha, tendo jejuado, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O diabo não pediu nada para ele. O diabo não pediu nada para ele, o diabo pediu para ele mesmo. Para o próprio Jesus, diga aí, que essas pedras se transformem em pão para matar a tua fome. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, aleluia. Grave isso, está escrito. Está escrito. Você sempre tem que ir para a Bíblia. Não vá para o que a igreja diz, não. Não vá para o que pastor diga, não. Vá para a Bíblia. Está escrito. Se alguém falar uma coisa para você que não condiz com a Bíblia, opa, está escrito. Lembra que Jesus foi tentado. E a forma que ele venceu foi de trás da palavra. Ele disse, está escrito. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou. O diabo falou, não vou pegar ele por aqui não, né? Não vai ser a fome que eu vou conseguir pegar ele. Então vou pegar ele por outro jeito. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Pináculo do templo, o lugar mais alto. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Vocês viram aqui que Satanás,
ele também conhece a Bíblia? Está escrito, olha aí. Jesus veio, está escrito, mas Satanás também. A sua sagacidade, ele diz, está escrito. Por isso que vai pegar a pessoa lá e diz, mas o batismo é no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Está escrito lá em São Mateus, mas quando vai o Espírito Santo dizendo que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás usa a própria Bíblia para querer justificar o seu paganismo. Ele usou com Jesus, não vai usar contra você. Então veja só. Porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o seu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito. Glória a Deus. Palavra contra palavra, espada contra espada. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente o transportou. Aí Satanás disse, agora eu não vou mais, agora eu vou pegar ele. 3. Agora eu pego ele. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto. Nós conhecendo o pico mais alto aí, o pico Everest. Será que levou lá naquele pico Everest? Né? Monte Everest, não sei. Será que foi esse ou se foi um outro mais alto? O que conhece o ser humano diz que o pico mais alto que o mundo, que os cientistas acharam aí foi o pico Everest. Pode ser, não sei. Levou lá. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou todos os países, todos os continentes e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que Jesus não disse para ele que ele estava mentindo? Jesus não disse que ele não estava mentindo. Por quê? Porque o controle deste mundo está na mão de Satanás. E você acha que você, com seu voto, você vai conseguir resolver o problema da terra? Com um cidadão. Vamos crescer, né, irmãos? Vamos crescer. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Agora esse 11 aqui eu gosto demais. Esse 11 é o ápice. Não importa a prova que você passe, não importa as tentações que você passe. Olha aqui no 11, e ele diz, e então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Vale a pena passar a tentação. Vale a pena permanecer de trás da palavra. Vale a pena. Vale a pena. Tudo. Sabe por quê? Por quê? Porque os anjos do Senhor vai te sustentar. Depois da prova, não tenha medo. Não tenha. Seja a prova que for, seja na tribulação, no problema, no trabalho, na família, seja qualquer problema que for, na saúde, os anjos sempre estarão ali para te sustentar, para te ajudar. Aleluia. Então, voltando aqui, irmãos, o diabo, ele conhece a Bíblia, muitas vezes melhor até do que nós. Ele tem a Bíblia decorada. Por quê? Porque há quantos anos ele está aí? Lutando. Há quantos anos ele está lutando? Há muitos e muitos tempos. Está? Que qualquer um na face da terra que está vivo aqui, o diabo está muito mais. É muito mais antigo que qualquer um vivo aqui na terra. Né? Então, vocês vejam só, irmãos. A dificuldade, o maior plano de Satanás é ele envolver você no que Deus fez lá atrás. O maior plano de Satanás é envolver você do que Deus fará e omitir de você o que Deus está fazendo. Incontestavelmente, a sociedade diz assim, estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Nossa nação hoje está aí, a própria nossa corte, eu lembro quando nós lemos a mensagem aqui, o profeta disse, se você conseguir quebrar a corte suprema, você quebrou a espinha dorsal de uma nação. Vocês lembram? Nós lemos isso aqui. O profeta diz, se você conseguir corromper a corte suprema,
que é a maior corte de instância da justiça de um país, você está com a espinha dorsal da nação está quebrada. Então, o que é uma lei que proíbe o uso da droga, a Suprema Corte vem e aprova, diz que você pode usar até 60 gramas de drogas ilícitas. Eu não tenho medo de falar isso. Não estou lutando contra a STF, não estou falando. Eu estou dizendo só uma coisa para que vocês vejam que não adianta com um congresso crente ou não crente, com um congresso direita ou não direita, as coisas acontecem da mesma forma, nós estamos, é tempo disso. E você vai ver a coisa mais, você não deu cruel, aprovação de aborto, você vai ver tudo isso está predito. Você vai conseguir lutar contra isso, irmãos? Quem vai conseguir lutar contra isso? A igreja que se enfiar nisso, vai se lamear, vai se sujar. É mesmo quando você entrar num lamaçal e querer se limpar da lama. Como você vai se limpar na lama? Está ali no meio. É uma verdade nua e crua. Não tem para onde correr. O que cabe a nós hoje? É clamar. Clamar, viver uma vida na presença de Deus e não esperar por mais nada, apenas o nosso arrebatamento. Porque o casamento tem acontecido, aleluia. É a revelação que temos obtido. Porque a figueira reverdeceu, a redenção apareceu, a descida do anjo forte veio, aleluia. Então aí todo o ápice do plano de Deus está em cumprimento hoje. O casamento está acontecendo, a união invisível está acontecendo. Né? E para acontecer isso, provando sua palavra 236, necessitar-se-á da revelação da manifestação do Filho do Homem. Como o Filho do Homem se manifestaria? Então, quando nós paramos para olhar, biblicamente falando, o tempo de Noé, lá, Noé falando algo que não havia acontecido, e era motivo de chacota, ele diz, como foi lá, seria hoje, da mesma forma, como nós falamos que descerá fogo do céu, porque a Bíblia diz que Deus não destruiria mais a terra com água. E por que ele não destruía a terra com água? Porque ele deu um sinal de pacto, e é o arco-íris. É um sinal do pacto de Deus, que ele nunca mais destruirá essa terra com água. Agora, Malaquias diz que haverá uma chuva de fogo, não de água, que não vai deixar nem raiz nem ramo, vai queimar tudo. Quando nós estudamos aquela mensagem, o tema o Éden de Satanás, nós aprendemos que aí onde vai deixar de existir todo germe, bactéria, tudo, porque ele não vai deixar nem raiz nem ramo, o fogo atômico. E já foi preparado, está aí. Ficam se rusgando. Estados Unidos, China e Rússia estão se rusgando aí. Qualquer coisa, nós aperta o botão aqui. Você está com medo disso? Não, porque quando antes de um incircunciso apertar aquele botão, nós não estaremos aqui. A palavra tem dito isso. Agora, o que nos assegurará disso? O que vai te livrar, sabe você do quê? De você correr atrás da morte e a morte fugir de você. Que são os dias terríveis que está por vir, onde você vai correr atrás da morte e a morte vai fugir de você. Sabe que estado lastimável é essa? Quando a pessoa está numa dor terrível, ele diz, me leva, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você imagina? Dias de tribulação, 3 anos e meio que está preparado para esta terra, para aqueles que rejeitaram a palavra, para aqueles que rejeitaram a vinda do Senhor, para aqueles que rejeitaram, fecharam os seus olhos para a palavra de Deus, que não esperaram, que não vigiaram a vinda do Senhor. O que vai acontecer? Eles serão deixados aqui para trás. Não vai ser aquele acontecimento grandioso que todo olho vai ver. Sai fora disso, que isso é mentira. Isso aí é depois. Estabelecimento do milênio, depois. Todo olho verá, todas as nações vão ver Jesus vindo, batendo suas asas com seus anjos. Isso aí é depois. Primeiro tem que haver um rapto secreto. Primeiro tem que haver uma subida secreta. Por isso que Jesus disse em São Mateus 24. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele não dormiria, mas ele vigiaria e não deixaria vir minar a sua casa. Então é tempo de nós tomarmos cuidado e olharmos quais são as escrituras cumpridas para esse nosso tempo. O que está vigente para nós? Aí quando nós discorremos na escritura, nós nos encontramos em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, porque nada vai ficar sem cumprimento. E quando João escreveu o Apocalipse, ele ouviu as vozes dos 7 trovões, e sendo ele ouvido as vozes dos 7 trovões, João ia escrever, está lá em Apocalipse 10,
E tendo eu ouvido as vozes dos 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que diz, olha, sela o que os trovões falaram, e não escreva, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Então, todos os segredos, aquilo que estaria oculto aí, que não está escrito na Bíblia, abra sua mente para isso. O que os trovões falaram não está escrito aqui na Bíblia. E só haveria uma forma de você saber o que foi falado ali, é ouvir a voz do 7º anjo. Sem esta chave, você não vai saber o que os trovões falaram. Amém? Entenda. Você vai chegar até certo ponto. Lendo aqui Apocalipse 10, eu, João, ouvi as vozes dos trovões, e eu ia escrever, porque o que ele ouviu, ele estava relatando. Ele viu a cidade, ele relatou. Ele viu a grande Babilônia, ele escreveu. Ele viu as 7 eras, escreveu. Você lê Apocalipse, você vai entender. Aquilo que ele viu, e ele foi arrebatado no dia do Senhor. E o dia do Senhor qual é? Esse dia que estamos vivendo. O dia do Senhor. E ele escreveu tudo isso. Mas houve coisas que não foi permitido escrever, para que o diabo não tivesse acesso. E só existia uma forma de você saber o que foi falado ali, é quando você parasse para você ouvir uma voz do 7º anjo. Sem a voz do 7º anjo, não tem revelação dos trovões. Você nunca saberá o que foi dito ali. Então, primeiro, você deve entender o tempo que você está vivendo. Se este é o tempo, eu tenho que buscar um 7º anjo. Aí você vai perguntar, o que é um anjo? É um ser celestial que vem batendo asas de 3 metros de altura. Isso é o que a denominação ensina. Mas a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, que viria um anjo preparando o caminho do Senhor, e de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi este anjo que vindo preparando o caminho do Senhor? São Mateus 11, o próprio Jesus Cristo vem e revela. Que foi João Batista. Um homem de pele, carne e osso, como podemos dizer, que se alimentava de mel silvestre, e se vestia de peles de animais, um homem rústico. De que igreja ele tinha? Nenhuma igreja. Ele pregava era no deserto, ele levava as pessoas no rio, batizava. Qual é a igreja que Elias fazia parte? Que João Batista, mas Jesus coloca ele como Elias, que viria preparando o caminho do Senhor. Um homem rústico. Nenhuma igreja queria ter com ele, porque era um homem que falava duramente contra o sistema religioso. E por incrível que pareça, ele veio da linhagem sacerdotal. O pai dele era sacerdote, né? Ele poderia estar lá no Sinédrio, mas ele se recusou ao Sinédrio. Deus tirou ele para fora, para o deserto. Tirou seus pais, ele com 10 a 12 anos, 11 anos de idade. Então ele teve que se criar no deserto. E ali Deus foi trabalhando com ele, ao ponto que ele chamou todos aqueles líderes religiosos de raça de víboras. Chamou eles de cobra, raça de víboras. E da sua maneira simples e humilde, ele pregava o evangelho. Diz, o machado está posto na raiz da árvore. Aquela árvore que não produzir fruto será cortada e lançada fora, será queimada. Mas aquela que produzir fruto será podada para que produza mais. Aleluia, glória a Deus. Então tudo isso nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Porque se você não entender o tempo que você está vivendo, você vai adorar a Deus lá atrás, achando que Ele está recebendo. E nós aprendemos na mensagem, o Éden de Satanás, que você estará inconscientemente adorando a quem? A Satanás. Inconscientemente. Eu pergunto, quando ele estava dentro do templo, lá no Sinédrio, com Jesus, a palavra ali, manifestada em carne humana, Deus manifestado em carne humana, porque Isaías disse que o menino nasceu, seria Emanuel, que é traduzido era Deus conosco, vindo através de uma virgem, Jesus estando ali diante deles, e eles lá dentro do templo, Deus meu, cantando o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o pastor deles ali, e o Senhor deles ali, Jesus Cristo ali, Deus, aquele que eles adoravam lá, estava ali diante deles, eles não puderam. Sabe o que eles fizeram? Chamaram o filho de prostituta. São João 6. Chamaram ele de filho de prostituta. Olha lá, São João 6. Por quê? Porque eles já estavam organizados, eles já estavam mortos, como falamos hoje pela manhã. E uma vez que você se organizou, a morte entrou, não resta mais nada. Você vai viver só do que era lá do passado, nada mais do presente. O Espírito Santo nunca mais falará por ali, como não falou. E quando Jesus veio, cumpriu o que ele tinha que cumprir, o véu do templo se rasgou, e agora
Aí onde é que está o segredo, irmãos? Todos nós temos acesso aos santos dos santos. Porque o véu do templo se rasgou. Você já não depende do seu pastor para você adentrar ao santo dos santos. Você não depende do papa, do padre, de quem foi, do bispo, do arcebispo, para adentrar ao santo dos santos. Cada um de nós somos reis e sacerdotes e temos acesso ao Pai para saber o que Ele quer que nós façamos. Então qual vai ser a sua desculpa? Você deve apresentar a sua adoração. Você deve estudar a tua palavra todos os dias. O profeta diz, você deve ler a sua palavra, a sua Bíblia todos os dias. Estudar, buscar, orar todos os dias. Buscar estar melhor na presença de Deus. E quando você está estudando a palavra, quando você está lendo a palavra, você está fortificando. E quando você mais se fortifica, vai servir para quê? Para você vencer a tentação no momento da prova. Uma pessoa que lê a palavra todo dia, uma pessoa que ora todos os dias, não importa quanto o tentador levanta, ele sempre ficará de trás da palavra. Ele diz, obrigado, meu Deus. A enfermidade bateu na porta, ele diz, obrigado, meu Deus. Fazer como Jó diz, Deus deu, Deus tomou, seja bendito o nome de Deus. Eu tinha saúde, não tenho mais, seja bendito o nome de Deus, glória a Deus, Ele que deu, Ele que tomou. Tinha uma vida estabilizada financeiramente, hoje eu não tenho mais. A igreja não, a igreja diz, se você não tinha e você tem, porque Deus está te abençoando. Agora, se Deus tirar essa vida de abundância na sua vida, o que acontece? Você está em pecado. Com Jó foi diferente. Deus havia dado para ele, tirou tudo dele. E ele continuou adorando a Deus. Diz, Deus deu, Deus tomou. Seja bendito o nome de Deus. E a palavra diz que ele era perfeito na presença de Deus. Que Satanás estava andando aqui na terra, quando chegou lá, Deus disse, você estava por onde? Ele disse, eu estava lá dando uma volta lá na terra. Viste meu servo Jó? Ele é perfeito na minha presença. Ah, ele é perfeito porque tu dá tudo para ele. Será que você é capaz? Se Deus tiver que fazer esse teste com você, você seria capaz de você enfrentar? Você é capaz de você enfrentar, irmãos? Glória a Deus! Você não pode temer isso. Deus deu, Deus tomou, seja bendito o nome de Deus. Não titubeie nisso, irmão. Não titubeie. Deus pode tirar seus filhos, Deus pode tirar tudo de você. Seja bendito o nome de Deus. Se você não pensar dessa forma, é momento de você vir para aqui para o altar. Ó. Está precisando de uma transformação, está precisando o quê? De uma conversão real. Alguma coisa ainda está segurando você nessa terra, impedindo Deus trabalhar na sua vida. Deus deu, Deus tomou, seja bendito o nome de Deus. Por que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Ele diz assim, ó, você pode fazer o que você quiser para ele, pode adoecer, só não tira a vida dele. Tirou tudo, tudo. Até seus filhos, que pode doer mais no coração de um pai e de uma mãe, a perca de um filho. O que pode doer mais, irmão? Eu ainda não tive essa dor, que Deus me conserve assim, mas eu acho que não há a dor maior de um pai e de uma mãe quando vê um filho desvanecendo, perdendo a sua vida. Dói demais. E mesmo assim, Jó se manteve fiel. Diz, Deus deu, Deus tomou. Seja bendito o nome de Deus. É isso que Deus quer de nós. Saber que tudo, quando nós cristãos, né, temos o costume de apresentar os nossos filhos ao Senhor, né? E eu fiz isso com os meus dois, graças a Deus. Cada um de vocês fizeram isso com os seus também. Apresentaram ao Senhor. Então diz, Deus deu, Deus tomou, seja bendito o nome de Deus. Não importa o que aconteça. Deus pode testar a sua fé. Ele pode permitir isso acontecer. Estava aqui do seu lado, mas agora não está mais, o teu filho. Está lá no mundo, sujeito ao mundo. O que Jó fazia? Jó dizia, olha, por ele estar sujeito ali, o que eu posso fazer é aquilo que Deus requer. O que Deus requer hoje, naqueles dias de Jó, ele disse, Deus requer um sacrifício por inocente. Então Jó fazia um sacrifício por cada um dos seus filhos. E mesmo assim Deus o levou. Mas a palavra diz que Deus restituiu os seus filhos. E Deus deu em dobro aí. Pega isso. Deus restituiu aqueles que estavam lá, do outro lado. E Deus ainda deu mais 7, só homens aqui na terra. Depois da prova de Jó, Deus deu mais 7 filhos para ele e mais 3 filhas.
restituiu. Restituiu aqueles que Deus havia levado e deu outros aqui para ele, aqui na terra. Está lá em Gênesis. Então, que o Senhor possa nos ajudar a entendermos isso, irmãos. A prova, a dificuldade, a tentação sempre vai vir. Mas o que nós precisamos é permanecer. Falando sobre permanecer fiel a Deus, foi as condições que Deus colocou o ser humano aqui nessa terra. Ele nos colocou sobre condições. Ele não colocou você aqui de qualquer maneira para você vagar nesse mundo. Aí de qualquer jeito, não, de maneira nenhuma. Ele colocou o ser humano aqui e diz assim, olha, vocês podem fazer, pode comer de todo fruto da árvore que está aí no jardim, pode andar, pode fazer o que vocês quiserem. Mas do fruto da árvore do meio do jardim, você não comer daquele fruto. E nem nele toqueis. Porque no dia que dele comerdes, certamente vocês vão morrer. Deus saiu de cena e descia todo o entardecer para falar com eles. Nós vamos agora lá ao Éden. Todo o entardecer, o profeta vem e diz, por isso que há algo no coração do ser humano. Quando o sol começa a se pôr, e quando ele olha para o pôr do sol, ele sente algo dentro do coração. Tem aqueles emotivos que até choram, né? E não sabem. Pensa, olha, uma coisa mais linda, o sol se pondo, né? Uma coisa tão linda, uma imagem tão perfeita. Uma foto do pôr do sol, aquilo impacta você. Aí o profeta vem e diz, mas você sabe o que acontece? É porque você remete a no plano original de Deus. Lá no Éden. Está na sua genética aí, lá. É o nosso pai, a nossa mãe lá. Lá, nossa descendência, voltando lá no princípio. Todo entardecer Deus descia para falar cara a cara com Adão e Eva. O profeta disse, nós já lemos isso aqui, amém? Por isso há algo especial no coração do ser humano quando ele olha para o pôr do sol. E ele não entende o porquê. Mas a palavra revelada do profeta vem e nos mostra o porquê. Porque havia uma intimidade com o Criador e a sua criação. Eita! E isso foi rompido por causa do pecado. Deus não pode descer no entardecer toda a tarde para falar com você mais hoje. Não nesse plano terreno, mas Deus desce no entardecer espiritual. E isto é uma restauração do que Deus está fazendo hoje. Por isso que quando nós podemos ouvir a palavra deste entardecer no tempo em que nós estamos vivendo, lágrimas caem dos seus olhos. Não é um pôr do sol natural que faz isso por você, mas é um pôr do sol espiritual, quando ele desceu no monte pôr do sol e nos trouxe a palavra, a revelação dos céus. Aleluia! Glória a Deus! E isso nos emotiva, isso nos traz, né, uma alegria de poder olhar e saber que está acontecendo o quê? Uma restauração. Aquela comunhão que uma vez foi rompida por causa do pecado. Jesus Cristo veio, desceu, derramou o seu próprio sangue para que esta comunhão retornasse novamente. Isto é o plano da redenção para cada um de nós. Não é o que você faz, é o que ele já fez para cada um de nós. Amém? Agora, vejam só, 217 aqui. O mesmo que fez Adão, Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo, mas uma palavra fez aquilo. Isso é tudo o que é necessário, apenas desobedecer uma palavra. Quando a serpente conversou com Eva, e os outros imaginam uma cobra conversando, né, com Eva. Se era cobra, para que Deus amaldiçoa? Como com a maldição? Diz, ó, por quanto fizesse isso, sobre o teu vento você vai andar, se ela já rastejava sobre o vento dela. Então não seria maldição nenhuma. Mas as traduções da Bíblia que diz que ela andava ereto. Era uma serpente, a raça da serpente, ela caminhava ereto, como ser humano. Qualquer estudante de escola sabe que caminhar ereto é como ser humano. Falava, raciocinava, porque ela interagiu com Eva. Então era um animal diferente, diferenciado, que a ciência não tem encontrado, é o elo perdido. E ele diz que é a raça entre o ser humano e o chimpanzé, que é o chimpanzé, que o ser humano veio do chimpanzé. Tantos anos estão em chimpanzé e nunca conseguiu se transformar um chimpanzé num ser humano. Como que o ser humano veio do chimpanzé? Nunca veio. Mas há uma raça aí, o elo perdido que a ciência procura, a raça da serpente, que os cientistas não sabem dizer.
O que eles têm é o que a Bíblia diz, de serpente. Mas ela se transformou numa serpente. Depois. Não era uma serpente, mas se transformou depois. Então ela interagiu com Eva. E ela fez com que Eva descresse. Por quê? Como falamos pela manhã, Eva estava à procura de algo. Algo diferente. E Eva citou a palavra, diz, ó, Deus disse que pode comer de todo o fruto da árvore. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela nós não podemos comer, porque no dia que dele nós comerdes, nós certamente vamos morrer. Serpente disse o quê? Não, certamente não morrereis. Mas no dia que vocês comer, sabe o que vai acontecer? Se abrirão os vossos olhos, vocês sereis como Deus. Olha, aguçou o desejo dela. Estava ali dentro dela o desejo de conhecer mais. E aí ela disse, ó, então vou comer. E ela comeu da fruta. Que fruta era a maçã? Se fruto fosse a maçã, por que você come a maçã e as mulheres não vê que estão nuas hoje? Porque o fruto que ela comeu, ela descobriu que ela estava nua. Que fruto que ela comeu então? Que gerou um fruto. Que fruto que ela comeu? Se gerou um filho. Daquele fruto, um filho da serpente, um filho do maligno. Porque a própria Escritura diz, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão Abel. E a lei de Deus, antes de Deus criar o ser humano, Deus já havia colocado uma lei aqui. Qual era a lei? Que cada semente produzisse segundo a sua espécie. Como que Adão, a imagem e semelhança de Deus, podia produzir um diabo? São perguntas que nós devemos fazer e procurar a resposta de Deus. Mas leia a mensagem. A raça da serpente. E vocês vão entender isso que estamos falando. Mas vamos continuar aqui. Tempo da colheita. Ele diz aqui, Adão descreveu apenas de uma palavra. Apenas desobedecer uma palavra. Sim, talvez profetiza um contrário à palavra, mas agora ele tem este dom sobrenatural. Ele está tão entusiasmado com este barulho, pela fascinação disto, glória a Deus. Eu orei para fulano e ciclano, eles se levantaram e saíram andando, aleluia. Eu posso falar em línguas e alguém interpretá-la, é genuíno, a verdade. Paulo disse, eu posso falar em línguas, como os homens e os anjos, e mesmo assim não ser nada. Eu posso ter fé para remover montanhas, e mesmo assim não sou nada. Não é isso certo? Amém. Isso é certo. Mas veja, ele te oferecerá aquilo. Ó, o povo pentecostal, eu vos amo. Ou eu não estaria convosco. É aí, observa o doador. Veja onde. Veja de onde isto vem. Veja. Ele está todo entusiasmado. Ele está dançando no espírito, rapaz. É a única coisa. Ele tem tantas pessoas ao seu redor, todos chamando por ele, aqui e ali, e ele esquece a palavra. O mundo religioso está entretendo as pessoas. É um entretenimento. Os altares que havia que ter conversão se transformaram em palcos de show. Aquelas luzes, aquela coisa. Uma vez eu vi um estudante de música sacra, ele diz assim, que as pessoas hoje, eles usam a harmonia para fazer as pessoas chorarem. Usam a harmonia da música, nada a ver de letra. E ele mostrou. E ele disse, você pode contar aquele poema, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E ele contando isso, eu vi um vídeo na internet. Mas a diferença era que ele estava contando aquilo harmônico ali. Ele diz, olha, você faz você chorar. A harmonia, não tem nada de Deus trabalhando nisso. Sabe o que quando Deus trabalha? É quando a palavra é dada do púlpito, sem fundo, sem nada. E aquilo mexe com o teu íntimo da sua alma. Isso é Deus falando. As pessoas exploram isso, o sentimento. Né? Hoje está cheio de coaches em cima de púlpito, trabalhando a emoção das pessoas, e as pessoas achando que aquilo é Deus. Quando você vai e fala a palavra nua e crua, aquilo é demais para eles. Não, ele prefere alguma coisa preparada com um fundo musical, quando as luzes diminuem e daqui a pouco elas sobem.
Aí daqui a pouco diminui e vai trabalhando aquilo, e as pessoas vão sentindo a emoçãozinha ali, e aquilo é o Espírito Santo. Nunca foi. Nunca foi o Espírito Santo. Por isso que não conseguem converter, não conseguem fazer nada. Não conseguem. Pessoas que estão dentro de igrejas hoje, por quê? Porque estavam acostumados com o mundo, agora estão na igreja, o mundo está dentro da igreja. As músicas da coisa, o show dentro da igreja, da mesma forma, então, vão para lá. Aí não muda. Veja, ele te oferecerá aquilo, ó, povo pentecostal, eu vos amo. Eu não estaria convosco, ou eu não estaria convosco. É aí onde você falhou. Veja, observe a palavra, não os dons, não o dom. Observe o doador, veja você, veja de onde isto vem, veja, ele está todo entusiasmado, ele está dançando no Espírito. Rapaz, a única coisa, ele tem tantas pessoas ao seu redor, e todos chamando por ele, aqui e ali, e ele esquece a palavra. Você é bastante popular, contanto que você permaneça longe daquela palavra. Mas entre naquela palavra uma vez, e observe quem vai cooperar com você então. Vem, observe o que acontecerá então. Nós vamos entrar nisso, em outro estágio da natureza, em um momento. Veja, observe, quem te deseja então? Ninguém. Tirem as mãos daquilo. Como uma determinada associação que se reuniu aqui há poucas semanas atrás, se vinculou e me vinculou. Qualquer ministro que chegasse à cidade do Evangelho completo, me tivesse na cidade para orar pelos enfermos, seria completamente excomungado da associação. Correto, porque eu oro pelos enfermos. Correto, não ouça isto. Dizem, e ali está a palavra vindicada. Esta é a mesma coisa que eles fizeram com o nosso Senhor. Esta é a mesma coisa que fizeram com cada homem, em cada era. Foi feito o que fizeram com Lutero. Foi isso que fizeram com Lutero. Wesley e todos. Foi isso que fizeram com você no princípio. Agora, você volta diretamente para a mesma lama que você saiu. Observe a maneira. Isso sempre foi da mesma maneira. Isto nunca falhou. Satanás faz a mesma coisa. Agora, ele está tão entusiasmado com o barulho da fascinação e assim por diante, até que ele não presta nem mesmo atenção na palavra. Irmão, o irmão fulano de tal disse isso e aquilo, e eu tenho que ir aqui. Ele está simplesmente tão entusiasmado que nem mesmo observou isto. Se é a palavra ou não é a palavra, não faz nenhuma diferença. O resto deles disse que tudo bem. Então aquilo não faz nenhuma diferença. A denominação diz, rapaz, você tem isto, não deixe ninguém lhe dizer. Você tem o quê? Vem, observem. Satanás sempre teve. Mesmo então, observe neste lugar aqui. Ele citou a palavra. Até mesmo o sobrenatural que ele tentou que Jesus fizesse, o sobrenatural, veja, sendo sobrenatural, o que teria, disse, o que teria acontecido se Jesus lhe tivesse escutado? Vem, ele disse, agora espere, você quer permanecer com a palavra, não quer? Quer você permanecer com a palavra? Disse, está escrito, ele daria aos seus anjos a incumbência disto. Todas as vezes que você tropeçasse seu pé em uma pedra, ele se sustentaria, mas ele não estava tropeçando o seu pé contra pedra alguma. Vocês estão me entendendo? Satanás usa a própria palavra para desviar você do foco. Usa a própria palavra. Irmãos, isso é grande demais. Satanás usa a própria Bíblia. Como que ele vai te enganar? Você acha que ele vai te enganar você com um livro de almanaque? Um livro de ciência? Não. Satanás vai te enganar com você com a própria Bíblia. Eles te sustentariam, mas ele não estava tropeçando seu pé com pedra alguma. Vem, observe. O que seria se ele tivesse permanecido com isso? Você observou? Eu nunca disse que ele citou a palavra. Ele a cobriu. A cobriu. Foi como colocar uma cobertura no bolo. Cobrindo-o. Vem. E isso não estava em seu lugar certo. É isso que eles tentam dizer hoje, tentando encobrir isso. Mas você não pode fazer isso seguir com o resto da Escritura. Isso tem que ser tudo. Aleluia.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, vem. Não importa a quantidade da palavra que você tenta citar, e isto não faz. Isso tem que ser citado exatamente da maneira que ele disse isto. Então, se isto é citado certo, ele vindicará isto para ser assim na sua vida. É assim que todos os homens saberão que sois epístolas escritas e lidas de Deus. Epístola escrita é esta Bíblia. É isto. Certo? Uma epístola é a Bíblia. E você é uma Bíblia escrita refletindo a sua palavra. Aquele homem perfeito, outra vez, em Deus. Mas Jesus disse, também está escrito. Também está escrito. Mas observe, Eva, neste mesmo estágio, entusiasmada através do seu entendimento sobrenatural, ela teve uma experiência teológica. E a sua educação era suprema, a de qualquer teólogo no país, naquela época. Vem? Ela estava tão entusiasmada, ela não sabia disto. Ela sabia que tinha algo que Adão nunca teve. Talvez ela seria capaz de governá-lo agora, porque ela sabia mais sobre isso. Do que o seu Adão. Observe o que os Adãos estão fazendo hoje. Ela conhecia o bem do mal, boa educação de verdade. Isto é certo. Ela teve uma boa educação da verdade, porém ela estava morta. Por ter rompido a palavra. Sim, ela obteve a sua educação correta. Da mesma forma, o seminário lhe dá uma experiência teológica, para que você possa citar cada personagem do Velho Testamento ou do Novo, mas cuidado com o que você está fazendo. Se isso não romper aquela palavra bem ali, se você apenas disser, bem, isto é para eles, não, isto é para você, para quem desejar, vem, tenha cuidado. Aquilo foi para a igreja há muito tempo atrás, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela teve uma ótima educação, mas ela também estava morta em trapaças e pecados. Agora, o terceiro esquema de Satanás, nós passaremos por ele rapidamente, porque não queremos tomar mais tempo do que é possível. Talvez outros 15, 20 minutos, se você deseja ir até aí. Observe o seu terceiro esquema então, ou a sua terceira tentação. Se os outros falharam, este não. Veja, ele agora lhe oferece uma posição na igreja. Como ele fez com Jesus. Eu lhe darei o mundo. Você será o rei. Eu lhe farei. Eles me pertencem. Então eu lhe darei. Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre eles? Deus tem colocado na igreja, aleluia. Vem como eles torcem a palavra. A imposição de mão não faz um ministro. A imposição de mão não faz um ministro. A imposição de mão é apenas uma confirmação do que está naquele homem. Foi imposto as mãos sobre mim 12 anos depois que eu já estava no ministério. 7 pastores impuseram as mãos. Eu lembro-me como hoje, que o pastor que estava dirigindo a oração disse, o que vamos fazer aqui não é dar um ministério, porque ele já exerce um ministério. Já tem um grupo de pessoas que o seguem no seu ministério há 12 anos. A imposição de mãos não dá um ministério. Que o homem faz com a mão, Deus pode rejeitar. Quantos homens aí imposto as mãos e nada de ministério com Deus? Nada de dom, nada de amor pelas almas, nada de amor pela palavra para falar a verdade. Se não sendo marionetes na mão de homens, não, eu coloco a mão sobre você, mas eu tenho um controle sobre você. Então, eu manipulo você.
eu faço de você o que eu quiser. Então se eu falar para você, vai para frente, você vai para frente. Ah, mas eu quero pregar isso. Não. Você não vai pregar sobre isso, não. Denominação é isso, irmãos. Marionetes. Vocês sabem o que é marionetes? Aqueles brinquedinhos, né? Que a pessoa fica com a mão, faz ele dançar, e faz pular, faz andar. Acho que chama-se marionetes mesmo, né? Marionetes. Quem pode fazer de um homem um ministro? Quem pode dar a um homem um dom, colocando as mãos sobre ele? Deus tem colocado na igreja, vem como eles torcem a palavra, como Eva agora, com o seu novo conhecimento, sabedoria, ela tinha Adão sobre o seu controle, ela podia fazer o que quisesse, veja, logo ela fez Adão aceitar isto, mas quando ele chegou em Jesus, ele não aceitou isto. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, não me deixe citar erroneamente isto, mas acrescentar isto nisto. Está escrito, todo homem viverá através de cada palavra de Deus, não através de sua proposta. Eu farei de você o supervisor geral, um presbítero, ou um diácono, ou eu declarei você tocar o piano. Eu deixarei você tocar o piano, irmã. Vem. Todas essas propostas. Você é uma pessoa bastante popular e nós precisamos do seu talento em nossa igreja. Veja, venha para a palavra. Ela podia controlá-lo ou ensiná-lo, o mesmo como os grupos de hoje. Esta é a maneira que eles fazem isto hoje. Para se tornar um DDD ou um presbítero do Estado, supervisor, gerente da jurisdição, ou algo, outro, assim. O homem colocando a mão aí nas coisinhas, fazendo seus ajustes, para que as pessoas aceitem, não deixando Deus levantar um homem, mas já está tudo por debaixo do pano, dizendo que é uma direção de Deus. Tanta falcatrua, né, irmãos? Ei, nós lendo isso aqui, a gente vai... Ela podia controlá-lo ou ensiná-lo, o mesmo como os grupos de hoje. Esta é a maneira que eles fazem isto hoje, para se tornarem um DDD, um presbítero de Estado, supervisor, gerente de jurisdição, ou algo ou outro assim. Quão diferente de Jesus. Ele permaneceu com a palavra. Agora, para os próximos poucos minutos, eu quero provar que todas estas coisas são a verdade. Vem, através de ambos, da natureza e da palavra, ajuntando isto prova que ele era a palavra feita carne. Para o pão, ele era a palavra feita carne, pois ele refletia o quê? Somente a palavra. Se você é uma epístola escrita, você reflete somente a palavra. Aleluia. Não o que o seminário diz, o que alguém diz, o que a senhorita Jones pensa sobre isto, o que o doutor fulano pensa sobre isto, mas o que Deus diz a respeito disto. Que cada palavra do homem seja mentira e a minha a verdade. Seja quem for que romper um dos menores desses mandamentos e ensinar aos homens assim, seja quem for que tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra a isto, nem só de pão viverá o homem, mas através de cada palavra que sai da boca de Deus. Viva eternamente através daquela palavra. Aleluia. Da mesma forma, você tem que viver através de substâncias mortas. Você tem que ter Cristo para viver aqui, ou você morre. E o que é Cristo? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se foi feito carne e habitou no nosso meio. E você é a mesma epístola escrita, uma para uma era, e uma para outra, para a luz daquela hora. Mas eles falham em ver isso.
você reflete somente isso. Você deve refletir a luz da sua era. A palavra desse tempo é o que você tem que refletir. Outros fixaram, embora somente falharam em um ponto, mas ele não. E como eu disse, em Apocalipse 22, 18, ele diz: quem acrescentar a isto? Observem atentamente agora, Mateus 24, 24. É surpreendente como que eles, quase nesses últimos dias, Jesus disse, o próprio eleito seria enganado através disto. Observe os espíritos. Nos últimos dias, agora que a escritura tem que ser cumprida. Você crê nisto? Amém. Agora, aquilo foi, nos últimos dias, o próprio eleito, predestinado, eleito a isto, seria enganado. É tão perfeito, é tão escriturístico, e parece ser tão bonito e claro, que você não pode ver uma mancha nisto, de qualquer modo. Somente o eleito escapará disso. Aleluia! Somente o eleito vai escapar disso. Agora, isto é o que Jesus disse. Você crê nisto? Amém. Enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Mas graças a Deus que não é possível. Amém. Feche os teus olhos neste momento, Pai. No nome de Jesus Cristo, nos aproximamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos, ó Pai, pela porção da Tua palavra, dados nesta noite. Palavras estas entrecortadas, onde andamos por vários assuntos da Bíblia, porém, é aquilo que Tu colocaste em nosso coração. Tu tem confirmado a Tua palavra em nossos corações. E isto é o que nós viemos aqui, ó Pai, para sentir a Tua presença. E nós podemos sentir a Tua presença. Tu falando-nos de uma maneira especial, de uma forma simples, humilde, porém, podemos sentir que és Tu falando com cada um de nós, ó Pai. Nos exortando, nos ensinando como devemos nos portar, como devemos agir, como devemos ficar de trás da Tua palavra, como vamos vencer as tentações que sobrevêm a cada momento, tentando fazer-nos defraudar o nosso testemunho, aquilo que temos falado de anos. Porém, as situações vêm para fazermos retroceder, como aconteceu ali com Maria, quando ela foi atrás do menino chamado Jesus, e ele diz: eu e o teu pai estávamos te procurando. Ela estava passando por cima do seu testemunho, porque ela disse que Jesus era filho de Deus, que o anjo do Senhor tinha aparecido a ela, e ali ela estava colocando como José sendo o pai dele. Ajuda-nos, ó Pai, a não defraudar o nosso testemunho, a permanecer de trás da palavra, custe o que custar, ó Pai, que possamos ser o espelho da Tua palavra. Como nós lemos aqui nesta noite, nós precisamos refletir, nós somos epístolas vivas da Tua palavra, deste dia em que nós estamos vivendo. E se cremos numa vinda, devemos vivê-la como tal. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. Nós sabemos que Tu já tem curado aqueles que nós oramos, ó Pai. Sabemos que Tu já tem entrado com providência por aqueles que nós oramos. Por isso temos convicção e fé, que uma vez colocado na Tua presença, nós temos a certeza que Tu vai operar, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Conceda-nos uma semana cheia das bênçãos, guardando-nos, protegendo, livrando-nos de todo mal, de todo perigo, abençoando os trabalhos na qual cada um dos Seus filhos lutam pelo benefício de sua família, e também de poder fazer algo em prol do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos todas essas bênçãos. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, e após isso nós vamos cantar um louvor de ação de graça, agradecendo ao Senhor pelo aquilo que Ele nos deu nesta noite. Amém. Estiveram conectados conosco nosso irmão Cosme Francisco de Jandira, São Paulo, irmão Janaí Teixeira, irmã Cida Montenegro, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Otto Weisman daqui de Ariquemes, irmã Meire, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Também teve nossa irmã Maria José, também nossa irmã Patrícia Tudéia esteve conectada conosco. Deus abençoe toda a família Tudéia, né? No nome do Senhor Jesus Cristo.
temos muito mais outras conexões, né? E não comunicar as suas audiências. Mas sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós conseguimos comunicar apenas aqueles que comentam alguma coisa no chat, durante a live ao vivo. Então nós vemos o nome e nós comunicamos aqui, né? Mas aqueles que apenas assistem, não comentam nada ou não conseguem, né, comunicar. Irmão Rodinei, Antônio, Betinho, Minas Gerais, sempre está conosco aí, né, irmão Rodinei? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nosso irmão. Como é o nome do irmão? Sidnei Malaquias. Eita, Deus te abençoe, irmão Sidnei Malaquias, né? Sentimos a honra de ter conosco nesta adoração. Aqui não temos um livro para colocar nome. Cada um que chegou aqui se achegou, ouviu a palavra, gostou e assim sentiu no coração de ter companheirismo toda vez. Amém. Deus abençoe. Temos nossos cultos todas as quartas-feiras, das 7 às 8h30, né? Sábado, das 7 também às 8h30, domingo, das 7 às 8h30, domingo pela manhã, 7 às 8h30 da noite, né? E domingo pela manhã, das 9 às 10h30. Sempre são esse tema. Às vezes passa um pouquinho a coisa, mas isso aí nós deixa a cargo do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, agradecer. Livre de toda a escravidão. Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para o culto de adoração e também de oração, né? Livre hoje sou. Caminhando eu vou, como Enoque, até não ser visto mais. Aleluia, glória a Deus. Caminhando com Cristo eu vou, como Enoque até não ser visto mais. Cristo veio para nos buscar e a cada dia está nos zelar para com Elias viver em outra economia, até dessa dimensão nos trasladar e com ele finalmente para casa. Nós iremos voltar livre, hoje sou. Deus tem nos libertado de todas as garras religiosas. Aleluia, glória a Deus. Nos elevado a um nível mais alto, glória a Deus. Livre hoje sou. Aleluia, glória a Deus. Somos águias livres para voar, glória a Deus. Nos aproximamos de um dos outros para alimentar. Apenas. Águias não andam em bando. Elas só se ajuntam para se alimentar. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Pai. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus. Caminhando com Cristo eu vou, como Enoque até não ser visto mais. Cristo veio para nos buscar e a cada dia está nos zelar para com Elias viver em outra economia, até dessa dimensão nos trasladar e com ele finalmente para casa.
nuvem lá no monte, pôr do sol, revelando 7 selos, todos de uma vez. Veio falando sobre nossa redenção. A palavra está aberta, é somente crer. Somos mais que vencedores. Somos Cristo outra vez. Livre, livre, livre hoje sou. Livre, livre hoje sou. Profeta em 63, numa nuvem lá no monte, pôr do sol, revelando 7 selos, todos de uma vez. Veio falando sobre nossa redenção. A palavra está aberta, é somente crer. Somos mais que vencedores. Somos Cristo outra vez. Livres, livre hoje sou. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana de vitória a todos.